Olá, pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal, canal da Agnes Masoterapias. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Masoterapias, um espaço holístico e esotérico aqui de São Paulo, Vila Mariana. Nessa live de hoje, eu e a minha parceira de live, a Luciana Pereira, vamos dar continuidade ao nosso passeio pelos signos do zodíaco na nossa live série. Né? Hoje falaremos do signo de Libra. Né? Como que você se coloca diante do outro? Esse é um olhar de Libra. Então, bora lá para a nossa vinheta e vamos conversar aqui com a nossa parceira após a vinheta. Obrigada, Rê, por mais esse convite. Podemos trazer o nosso exemplo para o signo de Libra, que é uma parceria que nós estabelecemos há um pouco mais de um ano. E nesses encontros a gente tem traçado alguns aspectos aí, a gente tem trazido, na verdade, alguns aspectos, algumas reflexões sobre o quão importante é uma mandala astrológica na nossa vida. Então, como é que a gente usa essa ferramenta nesse desenvolvimento de nós? Então, através do nosso mapa, o quão importante é ter isso, se nutrir destas informações, para que a gente possa saber quais direcionamentos nós podemos ou devemos ter. Então, quando a gente pensa no signo de Libra, que traz para a gente aí uma consciência de como viver as parcerias, de como a gente pode pensar nas sociedades de uma forma geral, como a gente pode entender o que é um casamento, por exemplo. A gente pensa no signo de Libra, e aí temos a referência da Vênus sendo seu regente. Então, o quanto é valoroso para a gente estabelecer estes vínculos, estabelecer essas parcerias, estabelecer esses contatos com o outro, com o nosso próximo. Então, na hora que eu penso na parceria que eu estabeleci aqui com a Renilde há um pouco mais de um ano, nós já tínhamos uma amizade que foi construída através de um encontro, de um curso, ou seja, de uma afinidade, e isso foi sendo nutrido, foi sendo alimentado, foi sendo tendo esse olhar de cuidado para o entendimento do outro. Então, para que uma parceria ela possa se estabelecer, eu preciso ter esse entendimento até que ponto aqui sou eu e até que ponto começa a Renilde, por exemplo. Então, para que haja essa diplomacia, que é um dos ensinamentos do signo de Libra, como é que a gente traz esse ponto e esse contraponto do que para mim é negociável, e o que é inegociável, né? Até que ponto eu me entendo, eu me percebo, eu posso deixar a Renilde vir,
estabelecer e até que ponto isso, para mim, aqui tem um muro. Então, quando a gente pensa nessa relação com o outro, primeiro a gente necessita desse aprendizado de si, do seu próprio valor. E aí sim você consegue estar de frente para o outro sem dependências, que também é um negativo de uma parceria. O que você entende ou percebe disso? Remilde Santos, a palavra é sua. Essa colocação de Libra é bastante interessante, né? Eu sempre falo que antes de eu me relacionar, porque a Casa 7 fala de parcerias e relacionamentos, não é só o relacionamento amoroso, porque também fala de casamento que é uma parceria, né? Como você falou, que não deixa de ser uma parceria. Mas também fala de outros relacionamentos interpessoais, né? A Lu colocou o nosso exemplo, né? Nossas parcerias aí, né? Agora a gente está com essa live série. Então, antes de eu partir para saber quem é o outro, eu tenho que estar muito bem ciente de quem sou eu, que é o lado inverso, né? É a casa 1. Eu tenho que ter Uhum. consciência e ciência de quem sou eu. Eu tenho que me individuar, porque a outra casa, né, o oposto é Áries, fala muito da individuação, né, da individualidade. Então eu tenho que manter a minha individualidade e ter essa consciência para que eu não me perca nesse caminho, né? Até onde, né? E quem vai colocando esses limites, eu acredito que é esse Marte, né? A gente fala de casa 1 que é regida por Áries e também automaticamente Marte, né? Quem vai colocando esses limites aí. E a Vênus também, que ela não deixa de ser, né, uma irmã de Marte também, né? Os dois têm espada na mão, né? Mas eu acho que a Vênus ela é mais cortês, né? Lembrando aí, né, que na verdade é o signo mais que é Palas Atena, né? Que é a irmã de Ares, né? Que são os dois guerreiros, né? Do zodíaco. Uhum. Mas eu falo que ela tem que buscar esse equilíbrio, né? Por isso que o signo o símbolo é balança. E buscar equilíbrio num signo duplo, né? Porque Libra ele é um signo duplo. E um planeta também que traz essa dualidade, né? Porque ele não rege só os relacionamentos, como rege as artes, né? A beleza, e por aí vai, né? A gente pode até se perder, né? Um pisciano assim, né? Um pisciano, e por aí vai. Então, como você equilibrar tudo isso, né? Então, primeiro a gente se tranca entre nós, né? O que é meu, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, passou desse limite aqui, já não dá. E aí a gente parte para a sociabilização, a gente vai para casa 7 para se sociabilizar. Né? E a minha casa 7 vem bem marcado, né? Como que eu devo colocar esses limites, né? Porque eu tenho Marte e Saturno, né? Então, bem lembrado ali, né? De 6 para 7, mas está ali bem perto da cúspide, e eles trabalham nas duas casas, eu sinto isso, né? Então, né, tô bem bocuda, eu deixo bem claro, né, sobre esses limites. Tá? Então, ninguém entra numa relação comigo dizendo que está enganado. Né? Então, é bem isso, tem que deixar claro. Mas também aquela coisa da sensibilidade do peixe, a gente vai sentindo, né? Essa semana, olha que engraçado, essa semana eu estava conversando com uma terapeuta lá do espaço sobre parcerias. Ela veio saindo de uma parceria que não deu certo, aí chorou as pitangas, falou, e que não sei o quê, porque é uma morte, né? Então, a princípio a gente tem mágoa, tem raiva, não sei o que, é humano, não deixa de ser uma morte, né? Aí eu deixei ela falar e depois eu falei para ela, mas foi bom, tem lado bom. Onde que tem um lado bom, Enilde? Eu falei, lógico que tem, você viu que é uma relação que não deu certo, ué.
Mas você aprendeu, conheceu mais pessoas, aprendeu, viu que se for caminhando por esse lado já não dá mais certo, né? Então tem, eu Hum. falei para ela, tem um lado bom disso. Eu falei, não vai deixar de ter parceria com as pessoas porque essa parceria não deu certo. É sempre assim, a gente vê parcerias que são boas, outras que não são, e aí a gente vai, eu falei, pior que para mim é assim, né? Um sol de casa 6 com Saturno lá dentro, eu vou criando critérios. Eu me torno mais criteriosa e vou observando mais, né? Então, é uma forma da gente saber quais são os meus limites, até onde ali pode ser e onde eu vou falar não, né? É autoconhecimento puro, né? Então, isso que vai dizer, né? Eu já falei de Saturno, já falei do meu Marte que está lá, são os que vão, né? Onde está o seu regente dessa casa 7? Onde está a sua Libra, né? A gente está falando de casa 7, mas minha Libra, por exemplo, está na casa 1. E Eu o tenho que uma isso quer casa 7 dizer? em Áries, né? E aí, A princípio, a minha pergunta é para você que tem Marte e Saturno agindo aí nessa casa 7, você percebe, esse fino trato com as pessoas? Porque são aspectos muito intensos. Como é que você lida com tudo isso? Você corta a talvez, cabeça primeiro e depois você pergunta? eu dou muito graças a Deus a essa Libra, sabia? Essa Libra de casa 1, essa consciência, né, de quem eu sou, do que eu gosto. A tônica do meu mapa também é Libra, eu acho que isso salva bastante, né? Meu professor de astrologia dizia que a tônica não queria dizer muita coisa, mas eu acho que no meu caso reforça esse meu ascendente, né? E eu lembro, eu sempre vejo assim quando as pessoas vêm fazer mapa e falam, ah, mas dizem que só depois de uma certa, acho que depois do retorno de Saturno que a gente vive o ascendente. Eu falei, não, a todo momento a gente vive o ascendente. Do ascendente. Uhum, A todo sim. momento. Quem olha assim para mim não diz que eu sou pisciana, né? Não diz que, né, eu não tenho traços de pisciana e também não tenho traços de ariana, mesmo porque eu não sou, né? É só um ponto, um ou dois pontos de Ares, né? Mas é aquela coisa, você tem um planeta angular, eles são muito contundentes, né? Uhum. Então eu vou Tem uma dizer para potência. você, e eu vou dizer para você que eu sinto muito o funcionamento desses dois, né? Não sei se porque eu sou astróloga, mas depois eu fui entender porque eu sinto. Porque é uma ação bastante elaborada, porque elaboração é coisa de Saturno, né? Uhum. Planejamento é A coisa de Saturno. estruturação. Uhum. Sim. Então, antes de eu falar, de fazer alguma coisa, eu vou ver um antes, né? Eu vou dar uma analisada antes. E Né? E esse Saturno engraçado, com Marte ajuda muito também, né, essa coisa mais intempestiva, ela é melhor dosada. porque você vai pensar um pouco antes, né? Eu acho que você não. Porque eu falo que a Marte é totalmente feral, Sim. né? Ele é impulsivo, ele é feral. Então, eu falo que antigamente, né, quando eu comecei a estudar astrologia e quando a gente estuda no nosso mapa, os professores olhavam isso e falavam assim: Nossa, você tem uma âncora aqui, você tem uma âncora que é esse Saturno, esse Marte Saturno aí, né? Aí a última vez que alguém fez essa observação, eu falei: Graças a Deus que eu tenho essa âncora. Eu dou graças a Deus. Já pensou esse mapa, esse Marte solto ali? Porque eu sou muito raivosa. Eu controlei bastante, com bastante terapia. Porque pensa nessa fera que quer sair, né? E como a gente teve essa semana, sem citar muito, teve a cadeirada. Imagina essa fera que tem vontade de dar cadeirada. Mas veio um momento de sensatez, né? Porque eu acho que feral todos nós somos. Todo mundo tem Marte. Né? Que nem eu brigo com a Lu, né? Nem que seja para brigar com a família.
que você tem Martin Cooper, né? Eu falo, você briga muito com a família. Brincadeira, né, gente? Brincadeira. Mas eu tenho um Marte totalmente feral, ele está em Áries, ele está domiciliado. Imagine se não tivesse alguém para falar, opa, e aí, cara, você vai sair, você tá louco? Você tem que ter Uhum. responsabilidade pelos seus atos, né? Então, se eu, né, Exato. sentar a mão em alguém, esse alguém pode me levar para a delegacia, e aí? A primeira Uhum. vez tudo bem, depois a gente perde o réu primário, tem que responder por processo e uma série de coisas aí, né? Não, mas nem a primeira vez tudo bem, porque você tem um ascendente em Libra. Você acha que você ia entrar numa delegacia? Olha isso! Não, Nossa senhora, isso para mim é umas coisas que a não minha é Libra não permite. exatamente, não é não, não dá. O que eu vim É, fazer aqui? Eu já acompanhei pessoas em delegacias, né? Porque já trabalhei no Tribunal de Justiça e já acompanhei pessoas da minha família em delegacia, gente. é. Aí eu falei, agora eu descobri porque eu não advoguei. Nossa, não, não dá. Para mim, são coisas que não dá, não dá. Por incrível que pareça, essa semana eu até estava falando com um cliente meu que é advogado, né? E ele é Hum, advogado de sindicato, de conselho de classes, não sei o quê. Então é bastante político essas coisas. E aí a gente estava falando de um cliente dele que eu conheço, né? E aí o cara, não, porque eu não sei o quê, porque ele é bem raiz, né? Ele é sindicalista raiz, ele vai para cima mesmo, não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus do céu, a gente dá uma boiada para não entrar na briga, e ele dá duas para. Aí esse meu cliente também é geminiano, ele falou, pois é, Rê, como que pode? Eu falei, como que pode duas pessoas que já fizeram direito não querer o embate, né? Ele falou assim, talvez porque a gente é mais sensato, eu falei, porque a gente já sabe o que vem depois, né? A gente já sabe o que vem depois. É bastante complicado, sabe? Por mais que o processo não dê em nada, são aborrecimentos que poderiam ser evitados, né? uhum. E quando a São gente coisas que poderiam. traz quando a gente traz, Rê, esse olhar para o outro, porque a partir da casa 7 a gente começa essa jornada, a gente começa a galgar, estes degraus nos quais a gente começa a ter essa consciência do coletivo, a consciência do próximo. Então, em Libra, Construindo. são esses espelhamentos. Então, o quanto o que me incomoda no outro precisa ser alinhado aqui internamente, porque essas reatividades que você trouxe, né, essa raiva, não é sobre o outro, é como você lida com você mesmo. Então, esse relacionamento que você tem consigo. Sim, aí a gente vai, né? Desculpa cortar o seu raciocínio, só complementando o seu raciocínio. A gente vai na casa oposta, a gente tem uma casa de Áries, a gente tem a nossa criança também, né? Nossa criança Hum. anterior, nossa criança interior. Já falei uma coisa errada aqui. Então, aqui as nossas sombras que a gente traz, os nossos traumas de infância, quando não trabalhados, Perfeito. né? E aí? Uhum. E aí? Aí a gente começa a projetar no outro, né? E aí é onde pode acontecer os embates, né? Ou a gente pode entrar nesse vitimismo, né, que a gente só aponta para o outro, né, porque a vida me deve, e eu não preciso me corrigir, porque afinal, né, olha como eu sofro. Mas aí é bem no que você trouxe, porque dependendo de como foi essa infância e do quanto você propriamente tomou as rédeas da sua vida, é dessa forma que você vai e ao olhar este espelho que o outro te traz, aí que as lições começam a ficar no mínimo divertidas.
E eu falo que essa casa 7 ela faz sempre a gente revisitar essa criança, essa família, porque ela naturalmente está em quadratura nossa casa 4, né? Então, né, casa 4 que é a família, uma casa de câncer, né? Pode ser que você não tenha câncer lá, mas ela é uma casa regida por Sim. câncer. E aí? Né? Meu professor que Uhum. falava isso, ela naturalmente está em quadratura, são os nossos desafios, ou nossas lições também, né? Então, para chegar ali naquela casa 7, a gente tem que ter já essa consciência e já ir trabalhando tudo isso, né, gente? Tá certo que é uma vida inteira de trabalho, né, Lu? Mas tem que Exatamente, para poder começar para subir algum essa lugar. montanha, né, para subir essa montanha, que aí é outra quadratura, que aí é a casa É, 10. em oposição até, né? Quadratura casa 7 em oposição à casa 4. Olha quanto desafio. Exato. E oposição É, não tem muita negociação, não. e o que que a gente acabou de falar agora, né, que é essa cruz que tem no nosso mapa, que pode ser a nossa redenção ou a nossa crucificação, dependendo de como a gente vai lidar com todos esses aspectos. Mas quando a gente fala de uma parceria, então vamos começar do básico, né. Você se percebe parceira de si mesma? O quanto você faz por você, o quanto você se sente pertencendo, se sente encaixada, se sente merecedora. E aí, dessa forma, eu vou atrair parcerias que estejam nessa vibração. Porque o que a gente percebe, né, pelos atendimentos que a gente faz, por tudo que a gente lê, que a gente estuda, o quanto a gente precisa desses cuidados, o quanto a gente precisa se apropriar de si mesma para poder realmente viver uma parceria. Porque a sensação que eu tenho, é esse espelhamento no qual você vai meio como a salvadora da pátria, ou Coisa de peixes, né? alguém vai né, ou alguém vai tomar conta de mim. Oi? É, Como é que é? aí que tá. Então, eu acho que você tem que se bastar, né? Daí a gente volta na individualização. Você tem que Exato. se bastar. Porque aí, quando você chega lá na casa 7, você se banca. É Uhum. muito autoconhecimento aí, né? Como que é essa casa um, o que está chegando nessa casa um, como está essa 7, o que, que eu tenho que desenvolver, o que eu preciso É, de curar. a maior parte do público que eu atendo são mulheres, e uma grande parte são mulheres que estão sozinha, que querem a parceria, mas eh, que não estão estabelecendo. Eu percebo isso. Mas também percebo que neste momento tem uma escolha aí, né, no sentido de que, se é para ser de qualquer jeito, eu prefiro estar sozinha. Em alguns casos eu percebo que tem uma dor, mas em outros casos eu já percebo que tem uma coisa que é mais descolada, que é mais: "Tá tudo bem". Se eu me envolver com alguém, né, se aparecer alguém, é bem-vindo, mas não é uma questão da minha vida. É Então porque já tem conquistou outras coisas, né? E nesse momento, porque o que é na geração das nossas mães, né, Rê, que a gente percebia, eram essas mulheres que perdiam até a sua própria identidade para encaixar num ideal, tinha até uma certa submissão aí para poder caber no que era uma imposição da sociedade,
E aí a gente sai deste modelo e a gente está numa geração que a gente está desbravando muita coisa, porque a gente já não faz como as nossas mães, mas a gente tem essa referência, a gente tem esse ensinamento, e ao mesmo tempo a gente não pode ir para um radicalismo, porque é através do outro que nós aprendemos. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar em comunidade, que aí já é Sim, um todo pouco mundo, aí mesmo. É, né, todo mundo tem uma Libra no mapa. Para lembrar isso, nós somos seres sociáveis, a gente precisa do outro. Eu acredito que o outro que tem coisa a te ensinar, sim, a complementar. Eu falo que às vezes eu não falo para a pessoa, mas eu tenho que tomar muito cuidado com a escrita. Às vezes eu posso ser agressiva na escrita, né? Então, às vezes, quando eu vou responder algum comentário, alguma coisa assim, e às vezes a pessoa me deixou pé da vida, aí eu respiro, não sei o que, e eu redijo, né? Quando se o Márcio está por aqui, aí eu falo para ele, dá uma lida aqui, vê se eu estou sendo muito agressiva nisso aqui. Aí ele, tá um pouquinho, muda um pouco. Aí eu falo, por ele ser, né, esse aquariano, às vezes ele é raivoso, não sei o quê, mas ele tem um Marte em Capricórnio, né? Então ele tem como elaborar melhor essa agressividade dele, né? Eu falo. Então, geralmente, eu pergunto para ele porque eu tenho Marte e hum, Mercúrio também, né? Então, eu posso ter uma fala um pouco agressiva. E isso também não é legal, né? Então, eu sempre converso com ele, vê aqui, vê se eu não estou ofendendo a pessoa. Às vezes eu nem xingo, mas às vezes como você coloca as palavras é complicado. dá Então, uma há uma alfinetada troca, ali sem perceber. é, há uma troca, né? Há uma troca ali. É o que eu falo para o Márcio. Tem pessoas que você, né, insinua para a pessoa tal, né? Ou desconversa, a pessoa já vai se tocar que você não quer tocar naquele assunto e fica na dele. Mas tem pessoas que ficam ali insistindo, que é o provocador e tal. Aí eu falei para o Márcio, às vezes é preciso a gente ser um pouco incisivo, ou até falar em português claro com a pessoa, olha, você me desculpa, mas eu não vou tocar nesse assunto. Uhum, Tá? É uma coisa minha, particular meu, eu me sinto no direito de não abrir para você. Falei, tem pessoas que você precisa de colocar ali um ponto, né? E falar, ó, da partir daqui você não passa mais. Né? sim, Existem várias maneiras de você falar sem precisar de usar agredir a espada. pessoa. É por isso que eu falo, apesar dos dois terem espada na mão, né? Tanto Palas Atena, que é a Libra, como o Ares, né? Que é o signo de Ares, né? Mas um trabalha mais com a razão, né? Que é a Palas Atena. Isso. Eu tenho uma Hum, amiga que ela também ela é professora de dança, então ela dança essas deusas gregas, né? E ela é astróloga, terapeuta, não sei o quê. Aí teve uma vez que eu fui dançar as deusas com ela, aí ela falou assim, ela olhou assim para mim, você que escolhe, né? Se você quer ser Paula Zatena, que você é meio machona, todo mundo cai na... Ou se você quer ser... Tem aquela outra que é caçadora, gente, eu esqueço o nome dela. Artemis. A Temis, né? Ela falou, você é meio machona, tá sempre armada. Falei, quem disse que elas eram machonas? Elas são mais corajosas. São as guerreiras, esse poder manifesto. Verdadeiras amazonas, né? Sim. Verdadeiras amazonas. O poder Eu manifesta, não é estava porque é feminina que não pode ter isso. Eu acho que hoje a gente encontra força. bastante Palas Atena, né? Eu estava pensando aqui na Vênus, naquela imagem de Botticelli, que ela sai da concha. É linda, né? Pura É linda essa delicadeza, né? imagem. Pura E aí, delicadeza. ao mesmo tempo, trazendo essa consciência de que para que esse belo se estabeleça com toda a sua profundidade aí, com toda a sua exuberância, precisa
desse atrito que a areia faz nessa concha para poder ter a pérola. Então, precisa desse ponto aí de, né, desse outro que faz com que você tenha que se olhar, que se trabalhar, que se moldar às vezes, porque quando você pensa numa parceria, que é um dos maiores desafios, porque vai ter hora que você vai ter que ceder, para que a gente tenha um consenso, e tem hora que vai ser como você disse, eu vou ter que falar: "Olha, só vem até esse ponto, daqui para frente não". E aí quando a gente pensa nessa beleza, nessa exuberância, neste feminino que sai, né, dessas águas, que já faz uma correlação com peixes aí, que é o seu sol, que é essa exaltação da Vênus, eh, onde ela se sente confortável, são nessas emoções, então ela vai transitando por esse mundo, né, por essas emoções e pela terra também, ela sabe como chegar, como seduzir, como manipular se for necessário. Quando a gente pensa, nesse Marte aí que você trouxe, ela era amante de Áries, né. E é você entender que você sustenta, essa força agressiva, se realmente for isso, você tem, se você está com a sua presença aqui encaixada, se você está com esse autoconhecimento bem alinhado, bem estruturado, você consegue chegar e realmente estabelecer essa parceria no qual todos ganham, né, no qual realmente se tem essa reciprocidade, porque quando a gente pensa em estabelecer uma parceria, o que a gente precisa pensar? Que tem que ter uma disponibilidade e tem que ter uma reciprocidade, para a gente ter um relacionamento, independente de qual seja. Sim, Porque sai desse contexto de que se você ama, vocês serão felizes para sempre. Então, na vida real, preciso te contar que precisa muito mais que isso. bem mais saber E viver, né? é Como esse a música do atrito, Roberto. e é justamente esse atrito, são esses entendimentos que te farão realmente crescer e aprender sempre com o que o outro, com quem está à sua frente, traz, porque serão outras vertentes, outras possibilidades. Só que na hora que você precisa exercitar este olhar, preciso contar para vocês, gente, dá trabalho. Pois é. E tem o outro lado, né? A gente acabou de deixar uma casa 6, são as emoções, o mental, que a gente está falando de um signo de ar que também trabalha o mental, ele tem consciência do outro, é o primeiro signo que traz para nós essa consciência do que é o outro, que é uma casa de parceria, uma casa 7, mas também, se não trabalhada esses entendimentos, as energias, a gente tem, né, as consequências no físico, né? E o físico lembra que está na casa oposta, na casa 1, né? A gente Sim. tem essas consequências. A gente estava falando disso nos bastidores, né? Essas consequências no nosso físico, né? Quando a gente pensa, se a gente for levar em consideração essa questão de um ponto fraco, ou de uma manifestação no físico, pensando no signo de Libra, seria os rins, que é um órgão duplo,
que no nosso corpo traz justamente essa consciência, né, das parcerias, da nossa ancestralidade e também de como está a nossa energia, porque quando você, antes de você propriamente falar qualquer coisa, o outro já foi impactado, já foi afetado pela sua energia, e isso são os nossos rins que trazem. Então nós temos 2 comunicação, nós temos aí a verbal, né, que é mais fácil de percebermos, e nós temos essa da nossa energia, então dependendo de como a gente está, você nem abriu a boca e você já é atacada. Pois é, ter essa reciprocidade ou não, né? De como que Uhum, tá essas coisas. E eu acho que hoje em dia é uma coisa muito importante, né? A gente ter que observar isso, né? Como eu estava falando com você, nós somos terapeutas, né? E não tem como, né? Não tem como a gente não terapeutizar as coisas, as pessoas. Aí eu estava contando para ela de um caso do esposo de uma amiga, super jovem, saudável, atleta, atleta de maratonas, ou seja, eles chamam de atletas de grande. Como que é, Lu? Você que alto sabe. Então eu rendimento, falei você falou. disso, de alto rendimentos e tal, né? E que teve um câncer de intestino. Mas operou. O bom é que você opera, tira lá a parte e fica bem, mas tem aquele inconveniente da bolsa de colostomia, aquelas coisas, né? Uhum, E assim, ele não teve nenhum sinal, ele fez só um check-up e a médica falou: olha, tem uma coisa aqui que não está legal, mandou fazer uns exames mais aprofundados. E eles são de Santos e ela estava aqui em São Paulo, a gente foi tomar um café juntos e eu falei, eu senti alguma coisa, porque eu não acreditei, porque eu vejo sempre fotos dele correndo, sentiu alguma coisa, tava falando, nada, Rê, nada, nada, nada. Ele estava fazendo um exame de check-up, eu falei, graças a Deus, né? Estava fazendo um check-up, né? Graças a Deus. E aí era células cancerígenas mesmo. Eu não acreditei, eu falei para ela, pega com Deus, né? Se a gente não tá, se está difícil para a gente acreditar nisso, é sinal que ele está em movimento. Então se apega com Deus que não vai ter nada. E uhum. graças a Deus, né? Aí a gente, aroma, floral, mesa radiônica, um monte de coisa aí que a gente sabe. Foi enviando, ele passou sim, porque não é fácil, é emocional e tudo. E eu estava falando com a Lu, gente, como está tendo bastante desse câncer de colo, né? De intestino. E a pergunta é como que pessoas assim, que para o nosso olhar é bastante saudável, né? Porque tem que ter toda uma alimentação, né, Lu? Tem E afeta, né? suplementação também. Uhum. É, E mas o afeta, que a sim. gente o que a gente trouxe, né, Rê, foi essa questão do trazendo para o que a gente trabalha, para o mundo das terapias e do autoconhecimento, você pode até cumprir todo esse script, mas quais são os gatilhos? Tem um emocional aí por trás de tudo isso. Porque Exatamente. você trouxe até a frase que para mim é maravilhosa do Cristo, não é o que entra pela boca, é o que sai. Então a sua intenção diante das coisas, porque, às vezes você precisa fazer uma dieta, e aí a pessoa fica tão ressentida porque ela está fazendo aquilo, porque ela tem que que isso tudo vira uma energia, e aí como é que vai estar essa nutrição? Como é que vai estar aí teoricamente você está fazendo tudo certinho, você está fazendo tudo direitinho diante né, de um script aí que é aceitável e recomendável, mas o quanto isso realmente
é o que você quer. Porque às vezes você precisa ter esse olhar, amigo com você. Eu tenho uma moça que eu atendi, que pisciana, viu, Rê? Ó a provocação, dá licença. Ela, de um dia para o outro, ela resolveu que ela ia ser vegetariana. Oi, É. E aí o que que acontecia? enfim. Ela começou a sonhar com carne. É porque o nosso organismo começa na sabotagem, né? Pensa que, não sei qual é a idade dela, né? A gente tem que fazer esse cálculo. Eu estou com 56 anos, 56 anos carnívora, e amanhã eu resolvo ser vegetariana. Não tem problema nenhum, só que é um processo, né, Lu? Exatamente. E no caso dela, assim, foi de um dia para o outro, ela acordou dizendo que não ia mais comer carne. Então, não é que não é possível, não é isso, mas, no caso dela, teve sofrimento, porque ela ficava sonhando com carne, ela não podia sentir cheiro de carne, e ela começou a sofrer muito. É porque os nossos sentidos começam a nos sabotar, porque o nosso corpo está acostumado com aquilo. Né? Eu não E sou aí o que que vegetariana, mas, por exemplo, eu como muito pouca carne. uhum, Mesmo porque eu me habituei que às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que você tem que se abster de carne, sei. né? Aí tem época que o Márcio me lembra, ó, mas a gente está comendo vegetal a semana inteira. Não Ele dá uma aguento mais. lembrada. É, coitado, ele é bem carnívoro, né? Aí ele fala, mas não vai, eu posso comprar um bife? Não sei, pode, Márcio, pode. Eu esqueço, E gente. Então, e aí assim, trazendo para esse exemplo dela, teoricamente ela, assim, ela estava dentro de um script, vai, do que é recomendável, mas assim, recomendável para quem? Porque se você não realmente não tem esse entendimento de como vai ser essa privação, você vai ter tanto desgaste por conta disso, que às vezes é melhor você olhar para você com muita humildade e fazer um combinado, fazer um processo. Começa gradativamente do que de uma hora para outra já tira tudo, porque é essa sua relação com o alimento, com a nutrição. Porque a gente está falando aqui de Libra, que são os relacionamentos. Então, se você é tão algoz com você mesma, provavelmente, sim, tem uma ideia, a impressão, uma ligeira ideia de que imagina como vai ser com o outro. bastante radical, né? Então, eu É, acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado, porque é essa informação, né, é além da informação, porque o que eu comentei com você, a pessoa é um atleta de alto rendimento. Primeiro que para ter alto rendimento, o teu corpo está num desgaste. Se você corre que uma você está maratona, colocando ele ali, você está colocando ele sempre além dos limites, né? sim. Se você é atleta, se você corre uma maratona, tem estudos aí científicos que a partir dos 21 quilômetros, a partir disso, ou daí para frente, o seu corpo sofre. Não é mais saúde, só saúde. Não, tem sofrimento aí também. Tem todo um desgaste fisiológico. E às vezes a gente não percebe o que está acontecendo. Então, assim, são variáveis que se você não tem essa autoobservação, se você não tem um bom relacionamento com você, vai passar desapercebido. E aí, se eu não tenho esse olhar para mim, eu não vou ter olhar para o outro. E aí essas parcerias, elas vêm para tapar um buraco. Na hora que você trouxe, a questão também
da comunicação, da reatividade, eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente fica nos nossos diálogos internos, e aí na hora que o outro se aproxima da gente, tem uma placa que a gente não percebe, mas de que meio que assim, perigo, não se aproxime. Na reatividade, né, algumas palavras, né? Então, é um eterno orar e vigiar, né? O que, que são os nossos gatilhos, né? Mais uma vez a gente volta ali na infância, na criança, na família, né? Para ver nossas Sim, sombras, nossos gatilhos. Ah, mas tem tudo a ver com a nossa criança? Tem, gente. Que a também. gente viveu, o que a Uhum, gente viveu nas fases, né? A antroposofia coloca por fases, que eu acho muito perspicaz isso, né? E é muito interessante que às vezes, né, que nem eu já estou segundo essa tabela, eu já estou na plenitude, que já é 50 e tantos anos, né? Mas muitas vezes a gente, até as palavras a gente usa de coisas que a gente viveu lá na infância, exatamente. até a forma de É, falar. quando a gente pensa nesse primeiro setênio, né, porque a antroposofia traz esse entendimento a cada 7 anos, né, que são ciclos aí, porque a cada 7 anos você já é uma nova pessoa. E os teus primeiros 7 anos é quando você aceita essa encarnação. Então, até isso você está meio lá, meio cá. Então tem muita gente que não tem muitas memórias desse primeiro setênio. Se você teve uma infância que você pôde, conviver com muitas crianças, que você pôde brincar, mas é que hoje em dia as brincadeiras são muito voltadas para as telas. Então, a gente não tem ainda estudos sobre isso, assim, de novo é uma nova geração aí que mas o que, Rudolf Steiner trazia era a questão de escleroses, por esse excesso exacerbado de um intelectualismo. Então, para ele, você só podia ser alfabetizado a partir dos 7 anos, porque era a hora, né, era quando o teu desenvolvimento cranial aqui estava completo. E se você promovia isso antes, ia faltar energia para você nessa idade boa que a gente está, daqui para frente, sabe? Que eu também estou com 52, então é esse espelhamento também. Por isso que a gente precisa olhar como é que foi essa criança. Então, se foi uma criança que teve bastante relacionamento com outras crianças, que teve estímulos no sentido de ritos, né, de horário para as coisas, de você ter uma prática espiritualista, de você ter regras, de você ter estes pais que te passavam preceitos, provavelmente lá na frente vai fazer com que você tenha muito mais jogo de cintura, porque no brincar a gente traz, né, de uma forma lúdica o que a gente vai precisar lá na frente. Exatamente. Então, como é que você lembra de você, né? Você era essa criança, que conseguia estabelecer vínculos facilmente, ou era aquela que se não for do meu jeito, eu pego a minha bola e vou para casa, por Que é a dona da exemplo? bola. Aí ninguém briga, porque eu sou a dona da bola. Porque eu penso nisso, assim, eu Moro moro no Taboão desde que eu tinha Taboão da Serra, gente, desde que eu tinha 4 para 5 anos de idade, e a rua da casa dos meus pais era uma rua de terra. Então juntava toda a molecada ali, a gente ficava jogando bolinha de gude, empinando pipa, brincando de correr ali na rua, e como era muita gente, assim, nossa,
Eram muitos estímulos, mas para uma criança ali que estava se desenvolvendo, foi maravilhoso. A gente era engraçado assim, que a gente andava de bando. E a escola era perto de casa, assim, era do outro lado da rua. A gente ficava na rua da escola brincando de bandeirinha, de queimada, um monte de coisa. Hoje em dia eu percebo que eu tenho essa agilidade para pensar, porque você tinha, né, como tinha muita gente, você tinha que ter esse jogo de cintura com todo mundo. Então é tão interessante como você estava sendo treinada e nem percebia, e hoje em dia faz muita diferença. Faz, faz. Educação, eu falo que educação é uma coisa muito importante. E você ter um modelo de educação para as crianças é mais importante ainda. Sim, Né? Então, a antroposofia tem vários tipos de pedagogia muito boas. Né? A antroposofia tem a Waldorf, né? Waldorf, as escolas Waldorf, isso. Uhum. Que tem aí também um toque do Rudolf Steiner, né? Que é bastante interessante. Né? É muito interessante isso. Eles incentivam muito essa convivência da criança com as outras e É. com a família, né? Tudo que você vai fazer na escola, os pais têm que vir, ajudar a cuidar da horta, um monte de coisa bem gostosa, né? Umas coisas bem gostosinhas. Bom, para mim é, né? A gente viveu isso, Não, né? eu fico, eu participo de um grupo de estudos antroposóficos, aí eles trazem lá como é, como, enfim, aí eu fico pensando assim, nossa, mas isso no mundo ideal, né? Aí muitas vezes eles trazem exemplos e tal, aí eu fico olhando assim, eu falei assim, nossa, não tive nada disso. E ao mesmo tempo, como a gente conseguiu instintivamente, porque não tinha essas orientações, meus pais não, né, não sabiam, mas, essa coisa de família nordestina, de colocar as regras que eram bem estabelecidas, de colocar essas questões para os filhos, né, em casa somos em 4, cada um tinha a sua tarefa, a gente tinha os horários para fazer as coisas, o jantar tinha que estar todo mundo na mesa, meu pai é Capricórnio, né, jantar todo mundo na mesa. Imagina que ele não ia ditar a regra. Claro, na hora do Jornal Nacional ninguém podia abrir a boca. Aposto que ele Mas, assistia o programa Silvio Santos de domingo, aposto o dia inteiro. eu lembro de ter assistido, sim. Às vezes a gente Mas brinca aqui, porque mas nossos pais, o Márcio tem 50, 51, 52, uma coisa assim. hum, Aí a gente brinca, né? De sábado, né? Tinha o programa do Bolinha, tinha um monte de coisa, né? Aí o pai dele gostava de Ratinho, eu falava, não, meu pai gostava do Bolinha. Falei, tanto que depois que o Bolinha morreu, chegava sábado no horário, ele virava assim, porque ele não sabia, às vezes, mexer no corpo. Não sabia, não. Ele gostava que as pessoas fizessem as coisas. Até hoje, ele gosta que as pessoas façam as coisas pra ele. Aí ele falava assim pra mim, põe no Bolinha, pai, pelo amor de Deus, o Bolinha já morreu. Já pensou se ele aparece aí na televisão? socorro, né. Aí Mas minha mãe ria tudo. é muito interessante essa dinâmica que a gente tem em casa, porque é aí que a gente começa a exercitar essas primeiras parcerias, porque aí daqui a pouco a gente sai, vai para a escola, começa a ter outra autoridade que são os professores, e como isso vai depois repercutir, porque a gente vai começar a querer se enturmar, né, a importância dos Sim, grupos na nossa vida, e aí depois começa esse despertar da sexualidade, que aí a gente entra efetivamente nessa libra, que é o que a gente está falando sim. no dia de hoje,
como é importante você entender essas etapas que são como tijolos, né, que vão nos estruturando para a gente poder fluir nessa vida. E quando a gente tem esse hábito de olharmos para o nosso mapa, quando a gente usa essa ferramenta, o quanto isso vai nos impulsionando para que cada vez mais essa lição se torne mais fluida, né, mais tranquila. Como é que você vê isso, Rê? Ah, eu concordo com você, bem por aí mesmo, né? Aí a gente vai tendo um evoluir, os nossos grupos vão aumentando, né? Escola, depois trabalho, né? A convivência ali que o pessoal trabalha, a gente vai se turmando cada vez melhor ou mais, né? Uhum, E aí notar essas diferenças dos outros, né? Então, você falando aí, eu lembrei da parte sistêmica mesmo, né? Quando a gente fala das constelações, né? Tem gente que fala assim para mim, ah, mas vai tudo parar na família. Eu falei, porque é a família que é o primeiro núcleo, né? uhum, E a sim. gente é sistêmico. Se você for analisar o mapa astral, ele vai mostrar para vocês os vários sistemas, né? E como eles funcionam. E o que, que a gente tem que corrigir ali. E aí quando a gente começa a ter mais esse olhar para o coletivo, não é a minha família, é uma única família, porque aí é essa unicidade. Então, quanto a gente ainda tem que evoluir para a gente conseguir ter esse olhar, né? Para a gente conseguir tomar medidas, fazer escolhas, que contemplem o próximo, o coletivo. O quanto a gente tem que evoluir para que a gente consiga ter essa iniciativa que não seja só para mim ou para os meus, não são os meus, tem que ser bom para todo mundo. Para todo mundo, porque é melhor para a convivência, né? Você vê que você Sim. tem uma evolução para melhor. Né? Semana passada eu estava brigando lá, eu estava brigando porque eu tenho essa consciência de reciclado, de reciclar alguma coisa, não sei o quê. Aí minha cunhada chega com as sacolinhas de mercado, ela amassa tudo, joga tudo no lixo. Aí eu olhei assim e falei, pô, é muito investimento na educação, né? Que você pode reciclar, não, mas ficou me olhando. Eu falei, você é aquariano, poxa vida, será que eu sou mais aquariano que você? Que aquariano que tem essa coisa, né, do reciclar e tal. Aí eu falei para ele, olha, eu sempre falei isso, eu estou vendo, preciso de se investir numa educação e numa educação continuada para essa coisa do reciclado. Nossa, viu tanto de sacola que ela jogou fora? Ah, mas estava rasgada. Eu falei, não estava rasgada não, eu olhei daqui e vi que não está rasgada. Isso serve como saco de lixo, não deveria, né? Por Então, aí se exemplo. você vai ver em outros países, né? Eu estava vendo sobre compostagem, né? Que você sabe que eu gosto de, Uhum, de plantas, não sei o que, estava vendo sobre compostagem. Tem um casal que eu sigo no YouTube, que eles são do Paraná, e aí ela fez uma pesquisa, ela falou uma coisa que fiquei assim, bestificada. Nós produzimos muito lixo orgânico, que é a casca da banana, da fruta, da verdura, não sei o quê. Disso tudo, a gente joga fora 98%, porque a gente só recicla 2%. olha E a isso. maior parte de reciclado é de pessoas que, né, faz a caixinha de reciclado e não tem ideia. Outro dia eu estava varrendo lá à frente, aí o Márcio juntou as folhas, porque ele tem uma árvore enorme lá, né? E aí eu tenho canteirinha. Eu falei, Márcio, joga essas folhas no canteiro. Ele ficou me olhando assim. Eu não sabia que podia. Eu falei, Márcio, isso é tesouro, isso não é lixo, isso é folha. Para as plantas Uhum. é maravilhoso. Eu falei, pensa.
que você está recriando. Eu falei, tá certo que são só ornamentais, mas se elas fossem árvores, quem é? Deus ia mandar um faxineiro para varrer embaixo das árvores e jogar fora? Não, vai ficando ali, é o melhor solo que tem no meio da floresta amazônica, por exemplo. Aí ficou me olhando assim. Falei, elas, a gente está recriando o que elas fazem no meio da mata. Sim. É só isso que a gente está fazendo. Então, tá certo que é uma consciência ecológica e não. Ah, mas eu não cresci. Cara, eu também não cresci, não tinha nada desse negócio de ecologia, né? Quando eu com Não. 5,6, eu corri atrás. Né? Já juntei aquela coisa que eu gosto muito de plantas, que eu tenho bastante plantas aqui em casa, lá na Agnes também, que eu cuido de plantas e tal. E aí a gente vai vendo o que é melhor organicamente, fui estudando várias linhas. Então, essa coisa de consciência, e nessa você vai deixando coisas melhores para o outro. Né? Quando eu falei para você, 98% do nosso lixo não é reciclado, a gente joga literalmente fora, vai tudo lá para aqueles lixões e tal. É. Já num país desenvolvido não tem isso. Eles têm um caminhão que vai lá buscar o lixo orgânico, porque o próprio município recicla isso e torna, depois volta em forma de adubo, porque tem a prefeitura que vai arborizando, por exemplo, na Alemanha, tem várias cidades que é um canteirão lá com horta, com um monte de coisa, Nossa, que né? delícia. Então, assim, uma hora a gente chega lá. E você vê, né, às vezes eu vejo coisas da Alemanha e tal, nossa, é um sonho. Uma coisa assim, Mas é uma possível, coisa você assim. vê que se está sendo feito, é possível. A mesma coisa você Umas vai cidadezinhas pensar, bonitinhas. como é que foi pensado para ter as Olimpíadas, que você conseguiria qualquer tipo de serviço a no máximo 15 minutos ali, né, da onde estava o centro olímpico. Então eles pensaram que nessa cidade que era totalmente estruturada. E aí você pensa que, nossa, que sonho de consumo, mas se está sendo feito em algum lugar, então, de novo, né, a gente pode chegar nesse nível. Já estão, né, pensando dessa forma, então em algum momento isso chega. Uma coisa que eu estava pensando aqui, para a gente concluir um pouco esse nosso papo do signo de Libra, é a gente trazer um pouco o que seria o negativo desse signo. Que você gostaria de pontuar sobre? O negativo da Libra, parece que não, né? Eu estava pensando nisso. A gente fala muito da diplomacia, da sociabilidade, mas uma Libra, no negativo, ela é bastante agressiva, você sabia disso? Sim, É bastante sim. agressivo. Você fala bom dia por quê? Eu atendi uma moça que tinha um sol em Libra, e aí uma vez Parece que não, né? ela falou assim para mim, ela falou assim: "Nossa, Lu, tem vezes que eu tenho a sensação de que a minha balança, ela desembestou os pratinhos ladeira abaixo". Porque tem essa coisa do mental que vira uma metralhadora. É, porque acaba se tornando, eu acho que fica tanto no mental, porque é mental, seguindo mental, Sim. né? Tem que tomar cuidado também. Até tinha um personagem do Jô Soares, Hum, que não é mesmo tempo, dá um Google aí, se chamava Múcio, né? Não lembro o nome do programa. E até na escola de astrologia, tinha uma secretária que tirava meu sapo, porque eu sou de peixe com ascendente em Libra e Lua, no meio do céu em Câncer. Aí ela é, falava, todo mundo conhecia o mapa de todo mundo. É o Múcio, porque diz que o Múcio aceitava tudo, né? Você falava assim, olha, vamos fazer tal coisa. Não, vamos sim, vamos sim. Aí o outro chegava, não, não faz isso com ele, não, faz comigo. Tá bom, eu vou sim. Diz que ele aceitava tudo. Então tem que tomar cuidado também, porque às vezes nessa ânsia de querer agradar todo mundo, se é. torna
sem opinião, né? Um músico não tem opinião própria, né? Sim. Também tem que tomar cuidado. É uma das partes do negativo, né? Eu acho que também a indecisão, que é muito pontuada Fica em ali em Libra, cima do muro, porque né? O pessoal é fala. exatamente, analisa um lado da situação, vai para cima do muro, analisa o outro lado da situação, volta para cima do muro, de preferência, se ele puder não decidir nada para não se indispor com ninguém, vai sempre ser melhor. Só que não tem jeito, alguém vai ficar com raiva de você ou chateado com você porque você escolheu um Sim, lado. sim. E aí muitas vezes também, essa dependência do outro, que pode ser o negativo, porque assim, são companhias muito agradáveis, que são antenadas, né, com todas as expressões de arte, conhece muita gente, né, tem muito movimento aí nisso tudo. Só que, se puder ir ali na esquina e tiver alguém para ir junto, sempre vai ser melhor, só que nem sempre a gente vai ter alguém para ir com a gente. Eu atendi uma moça Exatamente. também que tinha um sol em Libra, e aí uma vez eu achei tão engraçado o jeito que ela falou assim, "Nossa Lu, às vezes eu vou almoçar, e aí eu vejo as pessoas sozinhas, é tão triste, né". Olha, é, Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim: "É? Por quê?". dependência do outro é coisa de Libra, assim. Você me lembrou também de uma cliente que ela falou assim uma vez para mim. Nossa, eu vejo muitas mulheres que não têm relacionamento, não têm relação, né, não namora, não é casado com ninguém. Acha isso absolutamente normal. Como assim? Como assim não tem Ó, tá ninguém? vendo? A gente ri, né? Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu passei tantos anos sozinha, né? Eu Pois fiquei é. pensando assim, nossa, eu nunca parei para pensar que deve ser horrível você não ter ninguém. Mas eu sou muito aquariana, achava tão bom aquele ir e voltar, sem ninguém pegar no meu pé, sabe? Essa liberdade pra mim, Essa fazer o que dá na liberdade telha. ela é tão importante, só que ao mesmo tempo, não pode ser esse sentimento de autossuficiência, que aí a gente vai para uma arrogância. O que eu percebi um Exatamente. pouco na época da pandemia, o quanto as pessoas, rapidamente elas se desestabilizaram, porque ela não tinha esse contato, né, esse contato social. Tiveram que ficar em casa. E aí não aguentavam a própria companhia. E aí depois a gente teve um outro desafio nos tratamentos, que era, as pessoas não queriam mais sair de casa. As Pois pessoas é, tinham crises de ansiedade, ao sair de casa, porque estava tão acostumado com esse minimalismo, que na hora que você vai para o macro, passa mal. choca. E com isso, trazendo essa reflexão para mim, eu percebi o quanto eu gosto de estar com as pessoas. Eu sempre tive essa facilidade, assim, de estar nos grupos, enfim, não é isso, mas assim, do entendimento do quanto isso é importante para mim, do quanto isso me faz bem. Na hora que eu comecei a sair, a voltar, a encontrar as amigas, a encontrar a galera, né, voltar para a aula da corrida e estar com as pessoas assim, eu tenho essa introspecção que é muito importante para mim, de ficar no meu canto, do silêncio, eu tenho muito isso. Mas também quando eu estou com as pessoas, eu curto, me faz muito bem, me traz tantas, reflexões, nossa, é maravilhoso, que isso também é muito Libra. É, A sim. minha casa 6 é Libra, né, o meu cotidiano é isso, então, entre outras coisas.
é a gente pensar nesses prós e contras do que é essa convivência. Porque se você pensa nas relações, nos relacionamentos, o que é valoroso que você identifica nos outros e que você quer estabelecer um vínculo, que você quer estar ali por perto. Mas este valoroso é sabendo que você também tem o que contribuir para não ser essa coisa capenga, né? Essa coisa da vampirização, pensando de uma forma muito negativa, porque às vezes a pessoa tá tão carente, está tão precisando, né, que ela chega assim, nossa, só falta beber a sua energia de canudinho. Então, para que você seja essa companhia gostosa, que nutre, que realmente se conecta e estabelece essas verdadeiras trocas, é no signo de Libra que a gente vai aprender tudo isso. Então, como é que a gente tem esse bom gosto, a gente tem esse fino trato, a gente tem essa diplomacia, que se estende e que reverbera. Então, um pouco disso que eu queria deixar como reflexão. E hoje estamos, né? Estamos precisando bastante, né? Aí eu falo que precisa disso em muitas coisas, né? E a gente, ontem eu vi um vídeo que eu chorei de rir, né? Como eu sou, por algumas coisas eu sou meio desantenada, aí eu pergunto pro Márcio, que ele é mais antenado. Eu vi um vídeo num show que estava acontecendo no Rock in Rio. Aí eu falei pro Márcio, aí eu mandei pro Márcio e falei assim, olha, ela é puramente libriana. Ela parecia uma professora de etiqueta, porque etiqueta é coisa de Libra também. Aí ela ficou Uhum. assim, nossa, como foi que a gente foi para o Fred Mercury, como a gente caiu de Fred Mercury para uma coisa dessa? Mas realmente é um degringolar da cultura. Ela falou assim tanta coisa que depois ela falou de umas de umas meninas, assim, bem, né, de Las Vegas. Eu falei assim, de Las Vegas eu ia lembrar da Avenida Industrial de Santo André. Aí eu falei, é tudo de onde você frequenta, né, bem? Ela frequenta Las Vegas. Culpa, né? Aí o Cada Márcio um com ria. a sua referência. Eu falei, o mais ponto chique disso pra nós aqui é a Avenida Indianópolis, né? Aí o Márcio ria. Aí eu falei assim, não, sem brincadeira. Eu falei assim, olha, eu ri muito, mas era uma libriana, assim, e ela, gente, quem que é ela falou uma coisa, a gente encontra muito em museu, do Rock in Rio, uma coisa assim, bem degringolada mesmo, né? Eu falei, nossa, Márcio, vai estar desse jeito mesmo, não é brincadeira não, isso é verdade. Ele falou, não, é verdade. A nossa cultura está muito mequetrefe mesmo com relação à música, um monte de coisa, né? É óbvio que aí a gente dá uma selecionada, né? Eu não vejo, não ouço, tem coisa que me perguntam, eu não sei, eu falei, gente, Sim. não é o tipo de conteúdo que eu consumo, né? Não é o tipo de coisa que eu consumo, isso é coisa de livro também. Mas e eu falo, né? Eu canso de falar isso aqui em casa. Às vezes o Márcio vira umas coisas assim, eu falo para ele, meu, para de assistir isso, isso tá uma vibração tão ruim, Uhum. né? Para, isso É, não faz bem pra gente, tal. Sempre tô isso. pegando no pé Isso vai dele te com algumas. impactar, né? Vai impactar a sua energia e logo quem que você vai atrair com essa energia que você está. Então, esse É, discernimento do que você realmente quer para a sua vida, né? Quais são as pontes que você quer estabelecer e manter ativas aí na sua vida. Isso é muito, muito importante, porque, como trazendo de novo o nosso exemplo, a gente se conheceu num curso, mas se não tivesse estabelecido essa ponte e ter nutrido ela no transcorrer dos anos, o que que seria
Então, Tá? essa busca do entendimento de manter os nossos valores e, ao mesmo tempo, aceitar o que o outro traz para a gente. Sim, sim. Às vezes a gente tem coisas assim que a gente não percebe. Eu não sei o que que é, ou não estávamos preparados para aquele momento. Eu não sei dizer bem o que que é ainda. Às vezes o Uhum. outro traz coisas bem interessantes e a gente não percebe ali no primeiro momento. Depois de um Sim. tempo lá, a gente fala, poxa, mas fulana trabalhava com isso, eu não percebi, Hum, né? É umas coisas assim bem interessantes, né? Aí eu lembro muito que sempre a gente fala da Helena, né? Presta atenção nos sinais do caminho, né? sim, Lembra que ela sempre sim. fala isso pra gente? Presta É, atenção nos sinais. e é justamente esses relacionamentos que faz com que a gente expanda, né, essa visão, que faz com que a gente tire esses véus. Então, o quão isso é instigado, é valorizado, é trabalhado na sua vida. É é termos essa consciência de que se você tem um relacionamento aí que é um desafio, não é por acaso, a gente precisa entender que tem uma luz ali que pode estar oculta, mas existe. Então, às vezes, a gente precisa elevar a nossa frequência, elevar a nossa vibração, para poder acessar ali o que tá escondido, mas é o maior potencial de luz que pode ter. Sim, eu acho que tudo na vida da gente é aprendizado, e um aprendizado mesmo para a gente dar esse salto quântico na vida, né? A gente precisa de um Exatamente. crescimento, não só um crescimento intelectual, como um crescimento espiritual. E os Uhum. relacionamentos, né? A gente volta de novo para essa Libra. Esses É, relacionamentos, eles são muito importantes, eles contribuem muito para esses nossos crescimentos, né? Muito mesmo. exatamente. Então, Rê, queria agradecer a oportunidade de mais um super bate-papo, dessas trocas que são sempre tão ricas. Queria agradecer do fundo do coração aqui essa parceria que é estabelecida e a cada mês ela se fortalece, né? Como a cada encontro a gente vai fazendo, né, esse movimento espiralado. O quão importante é a gente ter esse olhar para todos que chegam na nossa vida, que nos influenciam, que nos afetam, e o quanto a gente acaba sendo um pouco, esse mosaico de todas essas pessoas, dessas relações que nós tivemos e vamos ter ainda no transcorrer da nossa vida. Então, é a gente se abrir para realmente termos, esse contato, para realmente nos vermos no outro, através do outro, e e nos desarmarmos um pouco mais para que o outro também possa chegar até nós e a gente estabelecer essas conexões, porque a gente precisa dessas parcerias, nós precisamos, estabelecer estes vínculos para que a gente possa realmente evoluir. Então, se a gente pensa em sair desse mar e mostrar toda essa beleza que a gente tem se permitido no transcorrer dessa vida, na hora que a gente pisa na terra, que a gente possa ter esses encontros. Então, essa é a minha mensagem para o dia de hoje. Muito obrigada. Um beijão a todos, deixem aí as perguntas, as reflexões e assim que der a gente responde, né, Rê? Muito obrigada, um beijo. Exatamente.
Beijo, beijo a todos, beijo, Lu. Também sou muito grata pela nossa parceria, né? E gratidão por caminhar sempre juntas aí, né? Obrigada. Vamos, né? Também Até ganho a, muito com essa parceria. até a Um próxima, gente. beijo, até a Obrigada, Rê. próxima. Eu que Beijão. Tchau, agradeço. tchau. Beijo, tchau, tchau.